Olha, toda vez que a gente se depara com uma notícia, sei lá, sobre desmatamento, poluição, sempre vem aquela pergunta, né? Tá, mas de quem é a culpa disso tudo? Pois é exatamente essa questão que a gente vai desvendar hoje. Afinal, de quem é a responsabilidade de cuidar do nosso planeta? A primeira resposta que vem à cabeça pode parecer simples, mas acredite, não é. Será que dá para apontar o dedo só para o governo? Ou para as grandes empresas? Ou será que o nosso papel nessa história é muito maior do que a gente costuma pensar? É isso que a gente vai investigar a fundo. Então, o debate quase sempre cai nesses três pilares, né? Governo, empresas e a sociedade. A grande questão é como essa responsabilidade se divide entre eles. É um terço para cada um, tudo igualzinho, ou será que alguém aí tem uma fatia maior desse bolo? Para começar a entender esse quebra-cabeça, vamos olhar primeiro para quem, teoricamente, tem o poder de ditar as regras. Certo. Vamos começar pelo Estado, então. Qual é a principal ferramenta que o governo tem em mãos para, de fato, agir e proteger o meio ambiente? Vamos pensar de um jeito prático. Imagina um rio que está sendo poluído. Isso afeta a saúde de um monte de gente, certo? A resposta oficial para um problema coletivo como esse são as chamadas políticas públicas. Elas são, basicamente, o mecanismo que o Estado tem para transformar uma preocupação geral em uma ação de verdade, em algo concreto. E aqui, olha, tem um ponto que é fundamental. Proteger o meio ambiente não é uma caixinha separada, sabe? Cuidar da natureza tá amarrado, tá diretamente conectado com garantir direitos, com promover o bem-estar de todo mundo. É impossível separar uma coisa da outra. Só que a verdade é que olhar só para as leis, para as políticas, não é o suficiente. Para a gente entender a raiz do problema de verdade, a gente precisa dar um passo para trás e sacar uma coisa. Uma questão ambiental nunca, mas nunca mesmo, é só sobre o meio ambiente. E essa é a grande virada de chave de toda essa conversa. Por trás de qualquer problema que a gente chama de ambiental, pode procurar. Sempre vai ter um problema social, um problema econômico, no fundo, um problema humano. Tá tudo interligado. Esse conceito tem até um nome, que é dimensão socioambiental. Dá uma olhada nesse ciclo. A sociedade, a economia e a natureza, elas estão num fluxo o tempo todo. Uma decisão que parece puramente econômica, por exemplo, vai invariavelmente respingar no social e no ambiental. Não tem como fugir disso. Quer ver como isso funciona na prática? Pensa na construção de uma barragem. A gente ouve falar que é para gerar energia, né? Mas a história não para aí. Isso mexe com a vida inteira de comunidades ribeirinhas, mexe com todo o ecossistema local. Ou sei lá, o lixo que a gente produz. Ele não some num passe de mágica. Ele vai para algum lugar para aterros que afetam a saúde e o solo de outras pessoas. É isso, tá tudo conectado. Ok, se esses problemas são tão complexos e cheios de camadas, o que é que guia as decisões que a gente toma sobre eles? Bom, isso nos leva para uma outra conversa, a da nossa bússola moral, a ética ambiental. E no fundo, tudo se resume a uma pergunta gigantesca. A gente protege a natureza só porque ela nos serve para alguma coisa? Porque ela é útil para nós seres humanos? Ou a gente protege a natureza porque ela tem um valor em si mesma, um valor que existe com ou sem a gente? A resposta que cada um dá para essa pergunta muda absolutamente tudo na forma como a gente age. E pode parecer papo de filósofo, mas não é, viu? É dessa bússola ética que nascem as regras do jogo, as regras práticas. Por exemplo, a ideia de que a conta da poluição não pode cair sempre no colo dos mais pobres. Isso é justiça ambiental. Ou o princípio de que a gente precisa pensar nas gerações que vêm depois. Tudo isso nasce da ética. É ela que define as regras do jogo. Beleza. Então vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. O papel do governo, essa ideia da dimensão socioambiental e a nossa bússola ética. Com tudo isso na mesa, a gente consegue finalmente chegar mais perto da resposta para a nossa pergunta lá do começo. Afinal, de quem é a responsabilidade? E a resposta é que não dá para apontar para um só. A responsabilidade é compartilhada. Pensa numa grande engrenagem. O governo tem o papel de criar as regras e fiscalizar. As empresas precisam jogar segundo essas regras, pensando no impacto de tudo que elas produzem do começo ao fim. E a sociedade? Bom, a sociedade tem um poder duplo nas mãos. O poder de escolher o que consome e, tão importante quanto, o de pressionar os outros dois para que façam a coisa certa. Uma peça não gira sem a outra. Ninguém resolve isso sozinho.
Porque no fim do dia, toda essa discussão enorme sobre responsabilidade compartilhada acaba aterrissando nas nossas escolhas mais simples do dia a dia. Então a pergunta que fica é, nas decisões que a gente toma todos os dias, desde o café que a gente compra até o lixo que a gente joga fora, qual é a visão de mundo que está guiando a nossa bússola?